Olha, nosso convidado hoje na série de entrevista com os candidatos a prefeito é o professor Carlos Alberto, do Partido Verde. Antes da nossa entrevista, vamos a um breve perfil do candidato a prefeito de Natal. Vamos lá. Carlos Alberto, o Beto, tem 52 anos e se formou em administração. É professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte há 23 anos. Já foi conselheiro e vice-presidente do Conselho Regional de Administração. Carlos Alberto foi subsecretário de Estado de Turismo e coordenador do programa Prodetur Nordeste 2. Bom dia, candidato. Bom dia, Diógenes. Carlos Alberto, antes da nossa entrevista, eu vou marcar aqui os 20 minutos da nossa conversa, que é o tempo que a gente está reservando para todos os candidatos, tá bom? Perfeito, Diógenes. Carlos, vamos começar por uma área que o senhor conhece bem, o turismo. Qual o seu plano para alavancar o turismo da capital? Diógenes, eu sou professor de turismo também, sou um dos professores do programa de pós-graduação em turismo. E já fui subsecretário de turismo do Estado por 4 anos. Nesse período eu fiz o planejamento do turismo de 3 polos do Estado, do Polo Estado das Dunas, do Polo Seridó e do Polo Costa Branca. Eu fiz todo o planejamento do Corredor Cultural de Natal, deixei pronto no final da minha gestão em 2010. Essas obras de recuperação do Corredor Cultural de Natal são todas uma semente que eu plantei 10 anos atrás. Praças, reformas de prédios públicos como o Palácio Potengi, todos esses projetos fazem parte do Corredor Cultural de Natal, que eu deixei pronto quando saí em 2010. Eu fiz também o plano de marketing turístico de Natal, fiz com meus alunos com muita humildade, nós construímos o plano de marketing de Natal, a prefeitura tem esse plano na mão, mas infelizmente a execução é muito ruim na nossa cidade, o turismo é muito mal executado, é muito mal implementado. Nós ainda estamos arraigados numa velha maneira de fazer propaganda turística, que é através de feiras e folhetos. Você vê que a gente está aqui à distância, falando por videoconferência, com o avanço das mídias sociais no mundo, mas a prefeitura e o governo do estado ainda ficam mandando gente para pagar diárias caras, para ficar viajando e entregando papel em feira. Isso é uma coisa muito antiga e muito retrógrada. Nós vamos fazer o nosso plano de marketing turístico, que foi deixado na prefeitura, já há 2 anos está lá. A gente vai fazer uma grande divulgação de Natal através de mídias sociais. Você sabe que um país pequeno como Finlândia, como Holanda, a gente com pequeno investimento, a gente atinge o país todo. Então nós selecionamos os principais mercados turísticos que são interesses para o Rio Grande do Norte e para Natal, os países da Europa, os países de maior renda per capita, e esses países é onde a gente definiu como mercados prioritários. Então, do ponto de vista da promoção turística, nós vamos atuar por mídias sociais. Isso é o mais importante. Agora, nós temos que cumprir o nosso papel arrumando a casa. Você vê que Fortaleza já está concluindo o projeto de engorda da praia e a gente ainda nem projeto tem. João Pessoa, já há muitos anos, usa os espigões do mar para conter a erosão marinha, resolveu. Tem uma orla linda na gestão do Partido Verde, uma orla muito bacana, todo mundo é exemplo para todo mundo. Então, João Pessoa de um lado, Fortaleza do outro, com a orla completamente resolvida, e Natal, Diógenes, não tem nem o projeto. E manda um drone ficar passeando para lá e para cá na propaganda eleitoral para dizer que vai fazer um projeto do EIA-RIMA. Quer dizer, não sabe nem o que é um EIA-RIMA. EIA-RIMA não existe projeto de EIA-RIMA, existe o próprio EIA-RIMA. Quer dizer, é uma amostra de despreparo imenso. Então, nós vamos recompor nossos atrativos turísticos. Ali no Forte dos Reis Magos, nós vamos fazer uma grande praça de eventos, uma grande praça para a cultura da nossa cidade. Nós vamos integrar as comunidades com o turismo na Vila de Ponta Negra, na Praia do Meio, em Brasília Teimosa, para você ver o exemplo que Pipa é. Por que Pipa é um caso de sucesso? Porque integra a comunidade ao turista. Aqui em Natal, o pensamento é esconder a comunidade. Não, os turistas querem conviver com o nosso povo, querem ir para o ensaio de uma escola de samba, eles querem dançar o coco, eles querem conhecer nossas tradições culturais, eles querem comer nossa comida.
Eles querem se integrar à nossa comunidade. Então, nós vamos integrar as comunidades com o turista. Isso é o mais importante. E nós vamos recompor os atrativos turísticos, nossa orla, nossas praças, nossos museus, o corredor cultural, o Museu da Rampa, que é outro projeto que eu deixei pronto também em 2010 e que até agora não foi inaugurado. Candidato, o senhor é formado em administração, professor de administração na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e, por conta disso, com certeza, tem falado muito em choque de gestão. Por onde começar? A gente já falou sobre o turismo, mas por onde começar? Diógenes, pelo orçamento. Um bom administrador é aquele que sabe estabelecer as prioridades. Nossa prioridade será a educação. Por que é que João Pessoa consegue pagar os professores da rede estadual 30% a mais que o piso? Por que é que Natal não consegue pagar nem o piso? Não é uma boa pergunta? O que é que Natal está fazendo com um orçamento de 3 bilhões e 200 milhões de reais? Não é uma pergunta interessante? Natal joga fora 108 milhões enterrando lixo lá em Ceramirim. Natal joga fora entre 300 e 400 milhões em contratos de terceirização desnecessários. Porque a prefeitura poderia contratar direto. A conta da terceirização é 980 milhões de reais por ano. Então, se a gente não cortar na carne, se a gente não cortar os privilegiados, esses que estão mamando na máquina pública, né, eu até usei essa expressão na entrevista que eu dei há alguns anos a você, se a gente não cortar essas tetas que existem na prefeitura, nada vai melhorar nessa cidade. Então nós temos que romper esse choque de gestão. O principal é acabar com esses contratos que são muito suspeitos na gestão pública. Candidato, e aproveitando esse gancho que o senhor dá, eu pergunto, o senhor fará alguma devassa na atual gestão em caso de eleição? Olhe, é necessário, é uma obrigação do prefeito, que é eleito, fazer isso. Não é questão de fazer devassa, mas a gente tem que conferir todos os contratos vigentes e todas as despesas que estão sendo efetuadas. Isso é obrigação nossa. A gente tem que fazer um inventário de todos os bens da prefeitura e saber se tudo está lá, se nada sumiu, se nada desapareceu. A gente tem que pegar os itens tombados e conferir se estão no estoque, se estão no patrimônio da prefeitura. Nós vamos procurar todos os bens da prefeitura. Não só bens móveis, como os imóveis também. Agora, a função de fiscalização é uma função também da Câmara Municipal. Só que a Câmara Municipal, e principalmente a base aliada do prefeito, eles têm uma relação de promiscuidade. Por quê? Porque os prefeitos da base aliada são todos contemplados com cargos públicos, são contemplados com indicações políticas das empresas terceirizadas e perderam o seu poder fiscalizatório, Diógenes. O senhor pretende acabar com isso? O senhor pretende acabar com isso? Claro que sim. Não fiscalizam mais a prefeitura. Nem legislam. Nossos vereadores hoje são de péssima qualidade, Diógenes. Eles perderam a capacidade de fiscalizar a prefeitura. Mas nós iremos fiscalizar sim, nós vamos levantar item por item do patrimônio da prefeitura para saber onde está cada coisa. Equipamentos médicos, mobiliário, imóveis, vamos atrás de tudo. Pode ter certeza que nós vamos fazer uma gestão muito organizada. Nós vamos aplicar os princípios da administração. Candidato Carlos Alberto, eu lhe pergunto qual a sua principal preocupação em relação ao plano diretor, que está passando por uma revisão e ainda não chegou à Câmara Municipal de Natal para a votação. Qual a sua principal preocupação com o plano diretor? A minha preocupação, principalmente, é com a mobilidade da cidade. Porque o plano diretor, ele passou por cima do plano de mobilidade. Diógenes, daqui a 10 anos, nós teremos na região metropolitana de Natal 2 milhões de pessoas. E Natal não tem plano de mobilidade. Natal não tem uma pesquisa de origens e destinos. A prefeitura não sabe onde as pessoas moram e quais os caminhos que elas fazem para ir e voltar para casa. Qual o caminho que ela faz para ir e voltar do trabalho, de ir e voltar para a escola, de ir e voltar ao comércio. O plano de mobilidade nunca foi feito. Existe um arremedo, uma cola, um plano qualquer que foi feito para entregar lá em Brasília para dizer que tem. Mas nós não temos um plano oficial discutido com a sociedade, com audiências públicas.
Então, a minha preocupação, quando você aumenta as prescrições urbanísticas na beira das avenidas, a gente pode criar um caos nessa cidade em termos de congestionamento, que daqui a 10 anos seja impraticável viver aqui. Então, nós temos que, antes do plano diretor, a gente tem que saber quais são os caminhos que as pessoas fazem. Fazer um plano de mobilidade, pensar no metrô, pensar em grandes estações concentradoras de passageiros nas regiões de Natal, pensar em grandes linhas atravessando a cidade, levando os passageiros em linhas dedicadas e rápidas. Temos que pensar também nas linhas alimentadoras dessas grandes estações. Quer dizer, nós temos que fazer um planejamento logístico, tá? Que é a cadeira que eu ensino na Universidade Federal. O senhor falou em mobilidade, dá oportunidade de a gente perguntar sobre a licitação do transporte coletivo, que tem dado deserta nas tentativas que foram feitas e não sai do lugar. Como é que o senhor vai encarar essa questão? Não, é muito fácil. A gente vai abrir para todo mundo. Depois de fazer a pesquisa de origem de destinos, nós vamos dimensionar as linhas de ônibus. Quando a gente dimensionar as linhas de ônibus, a gente vai contratar quem quiser vir com ônibus para a prefeitura. Se o cara tem 1, tem 2, tem 3, a gente vai alugar. Vai acabar esse jogo de 5 empresas. A gente vai abrir aí para dezenas até centenas de empresários. Gente que tenha um ônibus, 2 ou 3, a gente aluga e coloca para rodar. De portas abertas. Diga-se de passagem, nós vamos implantar o transporte público gratuito. Porque já que tem que subsidiar, que está acontecendo no Brasil inteiro, nós vamos dar direto para a população. Subsídio de 100%. Candidato, ainda nessa questão do plano diretor, tem uma questão que é importante, que é a preservação ambiental. O senhor está afiliado ao Partido Verde, e essa questão da preservação ambiental é muito cara ao partido. Qual é a sua ideia para preservar nossas zonas de proteção ambiental? Diógenes, nós temos que regulamentar e usar as zonas de proteção ambiental. Zona de proteção ambiental é para a gente conviver com a natureza. Então eu quero que as pessoas convivam com a natureza, para que a gente reaprenda a conviver com a natureza. Eu quero, por exemplo, fazer um parque em toda a beira do Rio Potengi, dos dois lados, para que as pessoas voltem a usar o Rio Potengi. Eu quero um parque do Guarapes até o bairro Nordeste para fazer um grande parque na Zona Oeste de Natal. Eu quero fazer um parque entrando pelo Rio das Lavadeiras renaturalizado. Eu quero que as pessoas convivam com a natureza para melhorar a qualidade de vida delas. Eu quero um parque lá na Zona Norte, no Parque dos Mangues, para as pessoas na região de Salinas terem também uma possibilidade de conviver com a natureza, para poder caminhar, para poder ter ciclovias, para poder as crianças brincarem, para ter quadras de esporte, na beira do Rio Potengi, usando os mangues. Toda Natal tem que voltar a conviver com o Rio Potengi. Vai ser uma grande oportunidade da gente ter uma convivência maior com o rio, que é um grande gerador de riqueza também. A integração com o Rio Potengi vai propiciar riqueza, vai propiciar também o aumento do turismo. Candidato, quem constrói quer segurança jurídica para fazer investimentos, e há uma pressão muito grande, é natural que uma capital tenha muita pressão por áreas para condomínios, edifícios, e também tem a questão do gabarito, que muita gente quer aumentar aqui em Natal, nessa discussão do plano diretor. Como é que o senhor encara esses pontos? Diógenes, nós temos que primeiro discutir qual é o modo de vida que nós queremos. Se nós queremos condomínios com muros altos e verticalizados absurdamente, por exemplo, ou se a gente quer conviver com a vizinhança, andar a pé, ir num bistrô, ir na padaria da esquina, ir no boteco com os amigos, andar nas calçadas. São dois estilos de vida diferentes. A gente quer o estilo da Flórida, cheia de condomínio fechado com muros altos, todo mundo andando de carro, ou a gente quer o estilo de Paris, da Europa, de Portugal, que a gente caminha pelas ruas, que a gente tem fachadas ativas. E qual é a sua ideia, candidato? A gente convive com as pessoas. Eu gosto mais da segunda opção, que a gente tem convivência nas comunidades, que a gente tem cidades sem muros, entendeu? Então essa questão de verticalizar, isso tem que ser muito bem estudado. Eu sou a favor do adensamento com responsabilidade. Porque, por exemplo, chegar na nossa beira, na nossa Silvio Pedrosa, encher de condomínios verticalizados, com muros altos, e não ter convivência com a comunidade, não vai adiantar nada para o nosso turismo.
Agora, se a gente tiver hotéis, restaurantes, bares, entretenimento, sem muros, com as pessoas frequentando e adensado, com uso misto, pessoas morando e também com o comércio, a gente tem uma fórmula de sucesso, que é a fórmula, por exemplo, da beira do Rio Tejo, em Lisboa. Lá na beira do Rio Tejo, todo mundo adora passear lá e não tem nenhum espigão. Você vai na cidade do Porto, lá não tem espigão na beira do rio. Você vai em Paris, não tem espigão na beira do rio Sena. Você vai em Londres, não tem espigão na beira do rio Tâmisa. Então, por que você acha que o modelo tem que ser de espigão? Entendeu? Eu acho que a gente tem que discutir com a cidade qual é o modelo de vida que a cidade quer. Depois a gente faz o plano diretor. O problema é que o negócio está sendo apressado para dizer que vai mudar, que está fazendo, mas não está sendo bem conduzido. A gente não teve essa discussão filosófica de cidade. Qual é a cidade que a gente quer viver? Candidato, qual é a sua proposta para fortalecer a rede básica de saúde? Faça essa pergunta, claro, lembrando que a gente está vivendo uma pandemia. Olha, Diógenes, eu quero equipes de agente de saúde visitando todas as residências de Natal, certo? Nós temos que ter todas as famílias cadastradas num sistema. Isso é muito fácil. Hoje a prefeitura ainda tem controle manual. É um absurdo. Nós vamos, que todos os agentes de saúde vão visitar todas as residências. Quando chegar nas residências, a gente vai fazer um cadastro da família. Esse cadastro da família, ele vai perguntar aqui que remédios as pessoas tomam, quais as crianças que têm em casa, idade escolar, doenças pré-existentes. A gente vai ter uma radiografia da família. E essa equipe da agente da saúde vai contar também com um guarda municipal para fazer prevenção, para evitar que as crianças sejam aliciadas, para evitar a agressão à mulher, para evitar o aliciamento pelo tráfico de drogas. Eu quero a guarda municipal dentro das equipes da saúde da família, visitando todas as residências, sem algema, sem cacetete e sem revólver. Eu quero o guarda amigo da comunidade. Eu quero o guarda lá apoiando, avisando que alguém está sendo aliciado, avisando que um traficante está tentando chegar perto do seu filho. Esse é que eu quero. E as equipes da saúde da família, quando o agente de saúde chegar numa residência, ele, com o aplicativo da prefeitura, ele vai marcar a consulta que a pessoa está precisando. Vamos acabar com a fila das consultas, essa máfia que existe na saúde pública de Natal, toda intermediada por vereadores. Quando a pessoa for para fazer sua consulta no posto de saúde, na UPA, no hospital municipal, nós queremos que o médico marque o exame na hora, para acabar com esse negócio de passar 2 anos com a requisição na mão e não consegue realizar os exames. Porque você sabe que os natalenses ficam com os exames na mão e não conseguem fazer os exames. Nós vamos contratar a rede privada para apoiar também, o que for necessário para ser feito. Fazer as filas. O senhor falou na Guarda Municipal e eu lembrei aqui de um problema crônico na capital já há alguns anos, que é o abandono dos cemitérios públicos da cidade, exposto ao vandalismo, não só os cemitérios, mas também as centrais de bombeamento de água aqui em Natal, né? Temos algumas lagoas e a prefeitura cuida dessas lagoas e esses equipamentos são vandalizados. Então, a gente tem vandalismo no cemitério público, são 8, se eu não me engano, na capital, e também nas estações de bombeamento de água. O que fazer? Qual é a sua ideia? Diógenes, nós vamos implantar os cemitérios parques, certo? Para humanizar os cemitérios. Esse é um projeto muito avançado, que já existe no Brasil alguns exemplos. Nós vamos fazer cemitérios parques, com árvores, com lugares bonitos. Nós vamos sair desse modelo que nós temos hoje. Nós vamos implantar crematórios públicos também, para evitar essa questão de ficar enterrando em espaços grandes. Então, a gente vai fazer Bom Pastor, por exemplo, vai ser uma grande praça, que inclusive a sociedade vai poder conviver, usar como uma praça, porque fica praticamente imperceptível que você está dentro de um cemitério. Se quiser tomar uma aguinha, pode tomar. Porque eu estou aqui tomando aqui 2 águas aqui. Não, mas pode tomar para melhorar sua fala, seu pronunciamento. Eu vou descontar aqui no tempo aqui.
Então, mas assim, a realidade, candidato, é que nós temos problemas hoje nos cemitérios, eles estão abandonados, vandalizados. Há uma reclamação frequente, né, das famílias e de quem tem esses túmulos, e pela falta, inclusive, de vigilância. Eu queria saber se a Guarda Municipal ou outro sistema de vigilância será implantado na administração do Partido Verde. Olha, Diógenes, nós vamos usar a Guarda Municipal. Primeiro, nós temos que recompor o efetivo da Guarda Municipal. Ele está pela metade. Guarda Municipal não é para fazer policiamento ostensivo. Isso é função da Polícia Militar. Então, ronda feita por Guarda Municipal vai acabar. Nós vamos colocar os guardas municipais para proteger o cidadão. A prioridade é que as crianças vão até a escola e voltem com segurança. Então, a Guarda Municipal ela vai estar de olho nas nossas crianças que andam pelas ruas na ida e na volta para o colégio. Esse é o principal. O segundo ponto, a Guarda Municipal vai proteger as escolas e vai proteger os postos de saúde, os hospitais municipais e as UPAs. Depois vai proteger também as praças e os ambientes coletivos onde as pessoas estão praticando atividade física ao ar livre. Então, proteger as praças e os parques. E aí, o cemitério também será um parque, ele será protegido pela Guarda Municipal, mas como qualquer outro lugar. Candidato, nós temos mais um minuto da nossa entrevista e eu queria lhe perguntar sobre a economia criativa. É uma realidade nas principais cidades do país, principalmente nas capitais, e eu lhe pergunto qual é a sua ideia, né, de economia criativa, o que é que o senhor pretende fazer? Diógenes, antes de falar da economia criativa, eu queria deixar registrado aqui o seguinte. 2 institutos de pesquisa nos colocaram já com 4%, o IBOP do G1 e o Paraná Pesquisa. Nós estamos crescendo, nossa campanha está se intensificando. São 5 partidos políticos, 110 candidatos a vereador espalhados em todo o Rio, em toda Natal, em todos os bairros e todas as regiões da cidade. Nós estamos muito fortes e firmes para ir para o segundo turno e vamos crescer constantemente ao longo dessa campanha, certo? A economia criativa vai ser uma forma da gente integrar a comunidade da gente ao turismo, certo? Porque ela é fundamental para que a gente tenha essa integração, tá certo? Então, a economia solidária, a economia criativa, a gente vai para gerar emprego nessa cidade, a gente vai fazer junto com o turismo, para que a gente consiga recompor o nível de emprego na nossa cidade, que tem os maiores desempregos do Brasil. Nós precisamos dinamizar o comércio. Obrigado, candidato. E dinamizar a geração de emprego também. Obrigado, candidato Carlos Alberto, do Partido Verde. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Obrigado por sua participação aqui na série de entrevistas com os candidatos a prefeito no Diário da Manhã. Obrigado. Muito obrigado, Diógenes.